Olá! Nesta edição você vai saber que o Judiciário do Ceará está credenciando peritos, tradutores e intérpretes para atuar em ações de beneficiários da justiça gratuita, ou seja, quem não tem condições de pagar as custas processuais. Veja também, controle de acesso dos visitantes e funcionários permite maior segurança no judiciário. Desembargadores, juízes e servidores começam a definir o plano estratégico 2015-2020 e Justiça do Ceará participa da campanha Outubro Rosa. O aperfeiçoamento da segurança nas unidades do Judiciário é uma busca constante do Tribunal de Justiça do Ceará. Entre as medidas está o controle de acesso dos visitantes e funcionários. Para ingressar nos prédios do Tribunal e do Fórum Clóvis Bevilacqua, as pessoas têm que passar pelo portal detector de metais e fazer cadastro. É preciso apresentar documento, tirar foto e informar o setor de destino. Esse procedimento faz parte da política de segurança do Judiciário Estadual, conforme explica o assessor especial da presidência do TJCE, Luiz Eduardo de Menezes Lima. Isso faz parte de um projeto de segurança institucional, que foi uma das prioridades dadas pelo desembargador Gerardo Brígido, onde, além de todo o sistema de catracas, sistema de crachás, o sistema de recolhimento de arma, tem todo um processo que traz, por trás de tudo isso, uma melhor condição de segurança para os servidores e para os magistrados, né? E também para as pessoas que circulam dos fóruns, nas unidades judiciárias. Ainda de acordo com Luiz Eduardo Lima, saber quem entra nos prédios da Justiça é fundamental para a maior proteção de magistrados, servidores e usuários. Imagine que anteriormente as pessoas entravam e saíam e a gente não tinha nenhum controle disso, né? Nesse vai e vem pode entrar qualquer pessoa, agora não. É todo um sistema montado para dar segurança. Outra novidade é que, desde o dia 3 de outubro, é obrigatório o uso de crachás pelos profissionais do Tribunal de Justiça. A entrada e a saída do prédio é feita por meio das catracas destinadas aos servidores. Para isso, basta encostar o crachá no dispositivo que faz a liberação. O Outubro Rosa é um movimento internacional de alerta e prevenção contra o câncer de mama. O Judiciário do Ceará participa da campanha. O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres, sendo o segundo tipo que mais mata no Brasil. Na frente dele está somente o câncer de pulmão. Quando o câncer de mama é tratado na fase inicial, 80% das mulheres são curadas. A prevenção também é importante para combater outro tipo de câncer, o do colo do útero, que é o terceiro mais frequente entre as mulheres e a quarta causa de morte por câncer no país. As explicações foram dadas durante palestra ocorrida no dia 7 de outubro, na sede do Judiciário Estadual. A detecção precoce desses tumores é uma obrigação de toda mulher e devia ser uma responsabilidade muito grande do Estado garantir que a maior parte da população do nosso país se livrasse dessas duas formas de morrer que podem ser evitadas. O objetivo do ciclo de palestras sobre saúde da mulher é orientar e esclarecer dúvidas sobre doenças e fases da vida reprodutiva. A servidora Francimar Moura da Costa aprovou a iniciativa do Tribunal de Justiça. Trouxe muitos conhecimentos e aprendizagens, certo? Interessante também para aquelas pessoas que não tinham conhecimento da necessidade, né, desses exames anuais ou semestrais. E buscar, né, melhores condições de vida e uma vida mais saudável. Segundo o médico, ações como essa são importantes para alertar as servidoras sobre a necessidade de procurar um profissional especializado regularmente e solicitar os exames necessários para cada idade. A equipe de saúde do tribunal entendeu que promover 2 meses de palestras e de ações voltadas para a saúde da mulher seria extremamente oportuno pela grande quantidade de mulheres que são servidoras do Tribunal de Justiça. E a nossa expectativa é que aquelas que vieram à palestra de hoje disseminem as informações que aprenderam durante o nosso diálogo. Durante a palestra, as participantes ainda receberam um broche que simboliza a campanha Outubro Rosa. O Poder Judiciário está engajado no movimento mundial que alerta para a importância da prevenção no combate ao câncer de mama. O Palácio da Justiça, por exemplo, ganhou iluminação rosa em referência à campanha.
O site do Poder Judiciário também está diferente este mês. No interior do estado, várias comarcas foram especialmente decoradas. Os fóruns de Maracanaú, Limoeiro do Norte e Tururu estão entre os que aderiram ao movimento. A comarca de Capistrano, distante 111 quilômetros de Fortaleza, está promovendo campanha do projeto Pai Presente. De acordo com a juíza Patrícia Fernanda Toledo Rodrigues, o objetivo é obter o maior número de comparecimentos e reconhecimentos espontâneos de paternidade. Os diretores das escolas vão fornecer a lista das crianças matriculadas sem o nome do pai na certidão de nascimento. Depois, a Secretaria da Vara vai notificar as mães para que declarem o nome do suposto pai. Caso sejam necessários testes de DNA, os exames serão solicitados ao Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará. No próximo bloco, o Tribunal de Justiça credencia peritos, intérpretes e tradutores para atuar em ações de pessoas carentes. Grupo de magistrados e servidores começa a definir o plano estratégico da Justiça cearense para os próximos 6 anos. Essa é a terceira etapa da elaboração do Plano Estratégico 2015-2020. A equipe é composta por 60 representantes, entre desembargadores, juízes do interior e da capital e servidores das áreas judiciária e administrativa. Nós estamos trabalhando com os pontos fracos e os pontos fortes do Poder Judiciário, buscando sempre o aprimoramento daquelas metas que até hoje já foram atingidas pelo Poder Judiciário, buscando sempre uma melhoria nos serviços para os jurisdicionados e uma melhor estrutura, dando oportunidade a que os magistrados sintam-se cada vez mais em ambiente confortável para uma melhor prestação jurisdicional. Ao todo, serão 6 encontros durante o mês de outubro e na primeira semana de novembro, na Escola Superior da Magistratura do Ceará. A primeira reunião teve o objetivo de revisar missão, visão e valores institucionais. Por meio de dinâmicas, os participantes demonstraram como querem que o Judiciário esteja em 2020. Os demais encontros envolvem a elaboração de diagnóstico sobre os principais desafios, definição de objetivos, indicadores e metas e proposta de planos de ação. A quarta etapa, que é a última, vai ser o desdobramento desse plano estratégico institucional em planos setoriais. A previsão é que a gente conclua todo o plano estratégico até 14 de dezembro. O grupo utiliza dados colhidos durante os encontros realizados em setembro com magistrados, servidores, instituições do sistema judicial, entidades de classe e representantes da sociedade. Nós tivemos ideias maravilhosas vindas do Ministério Público, da Defensoria, dos órgãos que estão muito vinculados também ao Poder Judiciário. E com essa força-tarefa, com essa ajuda, com essa participação, nós possamos cada vez mais tentarmos atingir os objetivos do que seja um plano estratégico, não ficando só no papel, e sim colocando em prática tudo aquilo que foi deliberado, tudo aquilo que foi sugerido. E a gente vai ter, a partir dessas contribuições, a partir dessa participação, de fato, como envolver as pessoas, as instituições nessa estratégia e planejar para os próximos 6 anos uma justiça que, de fato, seja mais eficiente e que atenda ao grande anseio da população. O Comitê Estratégico da Justiça Cearense disponibilizou página na internet para que magistrados, servidores e público em geral acompanhem os trabalhos e enviem sugestões. A proposta do plano estratégico será entregue à presidência do Tribunal de Justiça do Ceará até dezembro deste ano. O Tribunal de Justiça do Ceará abriu credenciamento de peritos, intérpretes e tradutores. Os profissionais vão atuar em processos de beneficiários da Justiça Gratuita. Para falar sobre o assunto, eu recebo o consultor jurídico do TJCE, Luiz Lima Verde Sobrinho, e a secretária judiciária do Tribunal, Carmen Martins. Sejam bem-vindos. Obrigada. Carmen, como essa iniciativa do tribunal teve início? Em 2011, o CNJ, vendo a dificuldade dos tribunais em relação a esse assunto, ele publicou a resolução 127, em que era solicitado aos tribunais que separasse uma rubrica para que fossem pagos os peritos, os intérpretes e os tradutores nos casos de processos em que as partes eram beneficiários da justiça gratuita. E aí, em 2012, o Tribunal de Justiça publicou a sua resolução número 10, 2012,
em que foi estipulado como seria, a partir daquele momento, a publicação do edital, em que seriam chamados intérpretes, tradutores e peritos para fazer parte de um banco ligado ao Tribunal de Justiça, para que os juízes, através desse banco, eles indicassem esses profissionais para atuarem diante das varas de todo o estado do Ceará. Luiz Lima Verde, que profissionais estão sendo credenciados pelo Tribunal de Justiça do Ceará? Bom, por meio do edital 01 de 2014, o tribunal está credenciando profissionais médicos, fonoaudiólogos, assistentes sociais, contabilistas, engenheiros, arquitetos, especialistas em grafotécnica, intérpretes e tradutores, devidamente registrado nos órgãos de classe competentes e que comprovem essa especialidade. E como é o processo de credenciamento de peritos, tradutores e intérpretes? Os interessados devem preencher um formulário no site do TJCE, imprimir esse formulário e dar entrada no protocolo do tribunal juntamente com a documentação exigida no edital. Após essa entrega dessa documentação, a Secretaria Judiciária vai fazer a avaliação. Estando tudo ok, é deferido o credenciamento. Esses profissionais, então, vão compor uma lista dividida por especialidade. Essa lista vai ser devidamente homologada pelo presidente do tribunal, publicada no Diário da Justiça mensalmente, para que, diante dela, os juízes possam indicar os peritos de acordo com a necessidade de cada processo. E quais seriam os documentos básicos necessários para os profissionais? Bom, o edital traz uma série de documentos, mas basicamente são aqueles documentos de identificação, carteira de identidade, CPF, mini currículo, a titulação da especialidade e dentre outros, mas essas são as principais. Então, diante dessa documentação, preenchido o formulário eletrônico, o perito se lança para ser avaliado perante a Secretaria Judiciária e, uma vez verificada a exatidão da documentação, ele está apto a ser listado no credenciamento. É bom ressaltar que esses documentos eles têm que levar a cartório, porque todos eles é necessário que tenham autenticação, sejam autenticados. Carmen, como a especialidade do profissional deve ser atestada? O Ulisses falou sobre a questão da entidade de classe, né? Como é que vocês fazem isso no tribunal? Pronto, eles têm que trazer uma certidão da entidade de classe a que eles, da profissão a que eles pertencem, para que a gente veja que realmente ele está apto a fazer esse serviço. Só não é necessário para o intérprete e o tradutor, porque os dois não têm entidade de classe. Agora os outros, o engenheiro, o psicólogo, o psiquiatra, todas essas áreas, elas têm que apresentar essa documentação. Luiz Lima Verde, qual a validade do credenciamento? O prazo pode ser prorrogado? O credenciamento tem validade de 12 meses, conforme previsão da Resolução 10 de 2012, do órgão especial do Tribunal. Esse credenciamento ele não pode ser prorrogado porque é feito um credenciamento a cada ano. Então, anualmente, nós lançaremos editais de credenciamento de acordo com a necessidade do momento, é verificada qual a demanda de profissionais anualmente e a cada 12 meses um novo edital é publicado. Então, a validade dele é de 12 meses. Lembrando que as inscrições tiveram início agora dia 1º de outubro e a qualquer momento, dentro dessa validade de 12 meses, o profissional interessado pode se habilitar. Os peritos, intérpretes e tradutores vão ser remunerados pelo desempenho das funções a serviço da Justiça e quais os valores mínimo e máximo? Sim, certamente haverá remuneração, ela é extraída do próprio orçamento do tribunal, conforme a recomendação do CNJ, e os valores, eles variam, podendo ir desde R$ 47,10 por uma interpretação, uma tradução simples de um texto, e podendo chegar a R$ 690 por uma perícia de maior complexidade. O perito receberá esses honorários ao final da prestação do serviço.
O tribunal paga diretamente ao perito, na conta bancária indicada por ele. Então, cada profissional vai ter um valor dependendo do trabalho que for desempenhado. Sim, esses valores podem variar, conforme eu disse. O menor valor é de R$ 47,10, podendo chegar a R$ 690. Motivadamente, o juiz vai dizer se aquela perícia ela demandou um trabalho de maior complexidade, justifica, e aí o tribunal realiza o pagamento em favor do perito. O Judiciário em Evidência faz agora um intervalo. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre o credenciamento de peritos, intérpretes e tradutores para atuar em processos da justiça gratuita. Estamos de volta. O assunto da entrevista é o credenciamento de peritos, intérpretes e tradutores para atuar em casos envolvendo beneficiários da justiça gratuita. Quem fala sobre o tema é o consultor jurídico do Tribunal de Justiça do Ceará, Luiz Lima Verde Sobrinho, e a secretária judiciária do TJCE, Carmen Martins. Carmen, o que muda com a formação do banco de peritos? Muda bastante. Antes, o juiz ele teria que pedir, caso a caso, ao presidente do Tribunal de Justiça autorização para que ele indique um perito. E aí, com o banco de peritos, ele vai ter a possibilidade de já ter à disposição dele o banco, onde ele escolhe o perito e aí ele já indica o perito para realizar aquela atividade. E após a realização da atividade, ele encaminha ao presidente do Tribunal de Justiça, através de processo administrativo, a solicitação para pagamento. Como já existe dotação orçamentária para isso, será realizado o pagamento. E, Carmen, quais processos dependem de perícia? São processos cíveis em que as partes são beneficiárias da justiça gratuita. Os profissionais vão atuar em casos de beneficiários da justiça gratuita, como a gente já antecipou. O que isso significa exatamente? Bom, os beneficiários da justiça gratuita são aquelas pessoas que não possuem condição econômica para pagar as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família, segundo a Lei 1060 de 1950. Então, é em benefício dessas pessoas que os profissionais vão realizar esse serviço de perícia, de interpretação e tradução. Isso porque, em regra, quem paga os atos processuais é a parte que o requer. No entanto, tratando-se de beneficiário da justiça gratuita, essas pessoas, como são isentas das custas processuais, então o Estado, no caso o Poder Judiciário, é quem vai financiar esses atos processuais em benefício delas. Por isso que precisa ter todo um planejamento para implantar esse serviço também. Certamente. E essa matéria demanda, como você disse, um planejamento, tem uma repercussão orçamentária e isso já há uma reserva para custear essa ação do Poder Judiciário. E é um grande passo, é um grande avanço. Os juízes vão ter, a partir de agora, à disposição deles uma relação nominal desses profissionais, dividido por especialidade. Isso vai dar uma agilidade na hora da indicação, como a doutora Carmen explicou. Nós vamos conseguir fazer com que isso seja automatizado. Em vez do juiz demandar em cada caso, ele já vai ter à disposição dele, como eu disse, esse banco de peritos e a todo instante já vai poder indicar para que o perito, ou o intérprete, ou o tradutor possa realizar o serviço. E, Carmen, como é feita a perícia de processos da justiça gratuita atualmente? Atualmente, o juiz, como o doutor Luiz já havia falado, o juiz tem que pedir caso a caso autorização ao presidente do Tribunal de Justiça, que aí ele autoriza que seja feita essa indicação, ele faz uma indicação e aí após o serviço feito ele tem que encaminhar ao Tribunal de Justiça para ser autorizado o pagamento pelo presidente, vai para a secretária de Finanças e aí é depositado o dinheiro na conta do intérprete, do profissional. Hoje, com essa mudança, já o benefício é bem maior, porque como está à disposição aquela lista de profissionais, é mais fácil a indicação, é mais fácil, vai ser mais rápido, vai ser mais ágil o processo, vai tornar mais fácil esse momento processual. Era um problema recorrente na justiça, a questão da
demora, dessa falta de peritos, dessa lista? Com certeza. Não só para a nossa justiça cearense, mas a justiça em todo o Brasil. Os processos cíveis acabavam demorando a tramitação por causa disso? Às vezes eles ficavam parados por algum tempo até que se fosse nomeado o profissional para realizar aquela perícia necessária. E tendo esse banco, o juiz só tem que observar a alternância entre os peritos. Mas vai ter uma agilidade, vai ter um ganho enorme para as partes. Luiz Lima Verde, de quem é a responsabilidade pelo pagamento da perícia dos processos de pessoas não beneficiárias da justiça gratuita? O Código de Processo Civil estabelece que aquela parte que alegar um fato e que esse fato dependa de uma prova técnica, é essa pessoa quem deve custear essa perícia. Isso em se tratando da pessoa que não goza do benefício da justiça gratuita. Isso está previsto no artigo 19 do Código de Processo Civil. O parágrafo 2º do artigo 19 também estabelece que quando a perícia for determinada de ofício pelo juiz ou a requerimento do Ministério Público, o autor da ação é quem deve custear essa perícia. Então a regra é que aquela pessoa que alega um fato e que esse fato dependa de prova pericial, é essa pessoa quem deve pagar. E isso no caso de processos cíveis? Processos cíveis. Processos cíveis que são aqueles processos em que duas partes estão litigando sem a intervenção do Estado, nas ações de natureza cível. Porque no processo criminal já tem intervenção do Estado. Sim, o processo criminal, o Estado é um dos litigantes. Então, como essas ações elas são de natureza pública, é o próprio Estado quem financia as perícias eventualmente necessárias, como, por exemplo, na seara criminal, as perícias na área da medicina legal, os exames de balística, são realizados pelo Estado. Mas, nesse caso, o credenciamento é voltado para processos de natureza cível. Nós estamos credenciando profissionais para realizar perícias em processo de natureza cível, naquelas ações onde haja litigantes beneficiários da justiça gratuita. Então, o credenciamento desses profissionais vai trazer mais agilidade ao andamento dos processos, né? O que antes era feito caso a caso, hoje nós vamos ter um procedimento já bastante encaminhado, na medida em que a lista já estando pronta e disponível para os magistrados, isso dá uma agilidade maior. Obviamente, o juiz ele é auxiliado pelo perito em muitos casos. O juiz deve conhecer o direito, mas algumas situações fáticas, a comprovação delas demanda um conhecimento técnico ou científico que o magistrado não é obrigado a possuir. Então, o perito é um auxiliar do juízo e, estando esses auxiliares numa relação publicada mensalmente, disponível para toda a magistratura do Estado, esse procedimento, sem nenhuma dúvida, vai conferir uma celeridade bastante interessante a essas ações. E o tribunal, nesse sentido, entrega ao jurisdicionado aquilo que se costuma chamar de justiça plena. Essa gestão, com essa medida, confere um elevado grau de eficiência à prestação do serviço jurisdicional. Carmen, geralmente em quais tipos de processos costuma ser necessária a atuação de intérpretes, tradutores ou peritos? No caso do intérprete, é quando a gente tem em uma das partes, às vezes uma audiência em que vai ser ouvida uma pessoa que ela tem problemas de dicção, ela é um surdo-mudo. Então, teria que ter um intérprete para fazer a interpretação para o juiz do que o surdo-mudo está tentando passar no seu depoimento. Já o caso do tradutor é quando uma das partes é um estrangeiro e aí aquela peça tem que ser traduzida para que ele entenda. Aí a necessidade do tradutor. E às vezes a gente tem também, como acontece muito no processo cível, a interdição de pessoas, que aí precisa ter um perito, um médico perito, para atestar se aquela pessoa realmente precisa ser interditada. Alguns exemplos esses.
Bom, só ressaltando que as inscrições estão abertas desde o dia 1º, elas podem ser realizadas a qualquer momento, dentro do prazo de validade, que é de 12 meses, e deixando claro que o credenciamento não é um concurso público, não existe número de vagas limitado. O credenciamento é um chamamento público para que os profissionais interessados se inscrevam e prestem serviços de forma autônoma. O tribunal vai remunerar aquele serviço específico, de acordo com a tabela de honorários prevista na resolução número 10 de 2012. Então, o credenciamento, conforme eu disse, não é um concurso público, não gera vínculo com a administração. No mais, dizer que as inscrições, como já começaram, já se pode perceber uma adesão bastante interessante, o que sinaliza o sucesso dessa iniciativa. Também só acrescentando é que a inscrição é através do portal do TJCE, no www.tjce.jus.br. E aí ele apresenta a documentação no protocolo do Tribunal de Justiça. E lá no próprio site, o interessado encontra todas as informações, o que precisa levar? Com certeza. O edital foi publicado no Diário da Justiça e está disponível também no site do TJCE. É interessante que antes de realizar a inscrição, o profissional leia o edital e verifique se ele se enquadra naquelas hipóteses. E todo mês a lista é renovada? Sim, todo mês a lista é renovada porque pode haver uma movimentação, um fluxo de profissionais ou entrando ou saindo. Então, para que haja sempre uma atualização e que os juízes possam sempre ter uma lista atualizada, mensalmente é publicada a lista dos credenciados. Eu entrevistei o consultor jurídico do Tribunal de Justiça do Ceará, Luiz Lima Verde Sobrinho, e a secretária judiciária do TJCE, Carmen Martins. O assunto foi o credenciamento de peritos, intérpretes e tradutores para atuar em casos envolvendo beneficiários da justiça gratuita. Obrigada pela presença. Obrigado. O Judiciário em Evidência está terminando. A gente volta a se encontrar na semana que vem.